Graça e paz, irmãos. Boa noite, amém? O testemunho da Rosângela vem bem a calhar e é interessante pegar o exemplo desse homem, desse Cássio, que entende o sentido de servir, entende o sentido do chamado que tem e tem disposição de trabalhar independente de qualquer situação, encara uma situação como a que aconteceu como uma oportunidade para que ele possa de alguma maneira servir. E eu queria nessa noite ainda abusar um pouquinho do exemplo de Neemias. Nós ficamos 12 domingos falando sobre Neemias, e eu queria não especificamente falar sobre o livro de Neemias nessa noite, mas queria pegar o exemplo de Neemias para que nós pudéssemos entender nessa noite sobre esse serviço, sobre esse chamado, sobre o desejo que nos motiva, por exemplo, estar aqui nessa noite, que nos motiva a estar aqui nessa noite. Por que você está aqui nessa noite? Porque muitos não estão. O que faz você estar aqui? Será que é uma religiosidade? Será que é o teu histórico de estar sempre na igreja? O que faz você estar aqui nessa noite? E é interessante, irmãos, porque nós vimos a história de Neemias, e nós vimos que Neemias foi alguém que recebeu um chamado de Deus para que pudesse reconstruir Jerusalém. E essa reconstrução foi uma reconstrução que demorou 52 dias, mas foram 12 anos para que a cidade, não só os muros, mas toda uma estrutura estivesse pronta para que Neemias pudesse deixar aquele povo caminhar sozinho. E existe, irmãos, para nós como igreja, assim como existiu para Neemias um grande trabalho, existe um bocado de entulho que a gente precisa remover, um trabalho de reconstrução que precisa ser feito, irmãos, até que o mundo, até que as pessoas que estão lá fora possam crer no Deus que nós cantamos, possam entender que o Deus que nós servimos, o nosso Deus é real, e que a nossa mensagem, a mensagem que nós cantamos, a mensagem que nós vivemos é uma mensagem que é digna de crédito, é uma mensagem que precisa ser ouvida de alguma maneira. Isso significa que cada um de nós, além de sermos corpo, como temos falado aqui por diversos domingos, entendendo que cada um de nós tem uma função dentro da igreja, cada um de nós precisa fazer algo para que esse organismo chamado igreja, para que tudo que funcione da maneira que precisa. Além disso, irmãos, eu e você temos um chamado de Deus. Neemias começa a sentir esse chamado quando ouve a situação de Jerusalém, chora, fica triste. Enquanto ora para que algo aconteça, ele recebe o chamado de Deus, deixa todo o seu conforto e vai reconstruir Jerusalém. Para que eu e você, qual o nosso chamado? E nós muitas vezes já falamos sobre isso, e muitas vezes nós podemos responder de forma rápida, qual é o nosso chamado? E nós vamos falar, nosso chamado é a grande comissão. Marcos 16:15 diz, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu lhes estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lucas 24, 47 diz que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E o movimento começou em Jerusalém, e depois nós vemos o movimento sendo estendido para os discípulos em Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus diz em João 17:18, assim como me enviaste, Pai, ao mundo, eu envio outras pessoas ao mundo. Jesus faz então a missão dele ser um modelo para a nossa missão. Jesus faz com que o chamado dele seja um modelo para o nosso chamado. Nós então temos um chamado, como Neemias teve um chamado, eu e você temos um chamado. Nós não estamos aqui, irmãos, simplesmente para recebermos, nós sermos alimentados, mas nós estamos aqui porque entendemos que precisamos servir.
e nós servirmos como comunidade, quando servimos os domésticos da fé, mas nós precisamos servir aqueles que estão lá fora. Jesus alimentou bocas famintas, lavou pés sujos, curou enfermos, confortou abatidos, ressuscitou mortos. Jesus serviu muitas pessoas. Jesus durante seu ministério teve acesso a várias pessoas, e nós vemos Jesus realmente servindo todas aquelas pessoas, até que realmente o seu ministério fosse consumado naquela cruz. Esse ministério de Jesus, essa missão, esse chamado, precisa ser um modelo para nosso chamado, para nossa missão. Marcos 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Lucas 22:27 fala: que é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus veio servir. Jesus veio para esse mundo, e durante todo o seu ministério nós vemos Jesus servindo. Filipenses 2 falou: a atitude de vocês precisa ser a mesma de Cristo, porque embora ele, sendo Deus, ele não se considerou ser igual a Deus, ele se esvaziou e se tornou servo, ele serviu. Nós cristãos, irmãos, nós somos chamados para articular então esse evangelho. Nós somos sim chamados para articular esse evangelho através do que nós dizemos, o que proclamamos. Além disso, muitas vezes nós não temos oportunidade de falar, então nós precisamos viver esse evangelho com o que somos, com a nossa vida, com o testemunho da nossa vida, irmão. Se muitas vezes ainda assim nós vamos ter uma oportunidade de fazer, de servir, nós podemos então proclamar esse evangelho com as nossas palavras, com a nossa vida e com o que fazemos. Entendemos então, irmãos, que cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós aqui tem um chamado. Neemias foi chamado para reconstruir Jerusalém. Eu e você somos chamados para servir. Eu e você somos chamados para proclamar o evangelho. Esse é o nosso chamado. Se nós não prestarmos atenção nisso, irmãos, se nós não tivermos certeza que Deus nos chamou, e por mais que eu e você possamos nos achar incapazes, nós podemos ter dúvidas até em relação a isso, irmãos, mas se nós entendermos que é Deus que nos capacita, se nós entendermos que é o Deus que pode estar conosco, nós não temos o que temer, e nós precisamos de alguma maneira entender isso, irmãos. Nós não podemos mais passar muito mais tempo achando que nós estamos aqui nessa noite simplesmente porque precisamos ser de alguma maneira servidos. Precisamos e devemos receber uma palavra que precisa vir e confrontar com aquilo que nós temos de errado nas nossas vidas. Nós podemos sim receber uma oração, nós podemos cantar juntos, mas acima de tudo nós precisamos entender o nosso papel. E se nós entendermos o nosso papel, nós vamos precisar viver esse evangelho através dessa missão e do chamado que temos. E aí nós vamos precisar viver uma vida, irmãos, em função de outras pessoas, como Jesus viveu. E não só em função do que Paulo escreve na carta que ele manda para Gálatas, mas não só os domésticos da fé, mas todos aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora precisam conhecer o Cristo que nós servimos, precisam conhecer essa alegria. Que alegria é essa? Nós temos dores, nós temos dificuldades, tem desemprego, tem enfermidade, mas nós estamos alegres e felizes, porque entendemos que temos uma recompensa, uma esperança muito maior do que tudo isso. E é essa alegria que precisa ser de alguma maneira demonstrada com a nossa boca, com a nossa vida, com o nosso serviço. Muitas vezes você não vai poder falar, você não vai poder de alguma maneira demonstrar nada, mas você vai poder servir, e é nisso que nós vamos proclamar o evangelho. Precisa ser muito claro para nós, irmãos, que todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós temos essa responsabilidade. O chamado que Deus nos deu é o mesmo. Esse chamado é o chamado que foi dado para aqueles discípulos, e foi dado como em Atos 1:8, isso precisa se espalhar pelos confins da terra, e de alguma maneira nós precisamos, irmãos, contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos de alguma maneira, irmãos,
proclamar Jesus para quem está à nossa volta, para que nós tenhamos pessoas diferentes aqui, e não é porque eu não quero que você esteja aqui, mas nós precisamos de alguma maneira trazer vidas que estejam desejosas de conhecer a Cristo, e muitas vezes essas pessoas vão estar desejosas quando virem algo diferente nas nossas vidas. Muitas vezes não só no falar, o viver é muito mais importante, o servir é muito mais importante, porque quando você falar, o que você fala vai só reforçar aquilo que você vive, e aquilo que você vive, os nossos valores, que são valores cristãos, são valores que vão demonstrar o nosso serviço. Eu sirvo porque creio dessa maneira e posso proclamar isso. Nós precisamos entender que nós temos esse chamado. Filipenses 1,6 diz que é uma boa obra, irmãos, que começou e que vai ser completada. E essa boa obra começa nas nossas vidas, e nós precisamos então nos engajar, nós precisamos estarmos dispostos, nós precisamos como obreiros, irmãos, entendendo o nosso chamado, realizar essa obra. Um obreiro que não tem um chamado, é como se fosse uma casa sem alicerce, ou é como se fosse um navio sem âncora, está faltando alguma coisa está errada, porque eu e você somos chamados para divulgar Jesus, somos chamados para servir, somos chamados para proclamar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos ter isso muito claro nas nossas vidas. Aquele homem do exemplo da Rosângela pôde orar e pôde ali de alguma maneira ajudá-la. Talvez ele nem, não sei se ele sabia se você era cristão ou não, mas ele pôde de alguma maneira ali ajudar da maneira que ele tinha, e o que ele tinha naquele momento era oração. E nós temos muitas vezes um abraço, nós temos muitas vezes uma maneira de servir, de ajudar, ou até mesmo a oração, que pode muito seus efeitos, ou muitas vezes uma palavra de consolo, muitas vezes um telefonema. Nós precisamos estar dispostos a servir, não só, como eu disse, mais uma vez, os domésticos da fé, mas nós precisamos entender que precisamos servir aqueles que estão lá fora, porque nós precisamos compartilhar Jesus com essas pessoas, nós precisamos desejar que os nossos amigos, que os nossos vizinhos, que os nossos familiares também estejam vivendo o entendimento, a alegria, a esperança que nós vivemos em Cristo Jesus. Leandro, entende o chamado? Entende esse chamado? O que mais nos ajuda nesse chamado? O que podemos fazer para que esse chamado seja uma realidade nas nossas vidas? E eu listo agora alguns pontos baseados no chamado de Neemias. E o primeiro ponto deles, irmãos, é que qualquer coisa depende de oração. Nós precisamos orar. O livro de Neemias começa com oração e termina com oração. Em várias ocasiões nós vemos Neemias orando. Ser um cristão sem oração é tão possível quanto estar vivo sem respirar. É o que escreve Martinho Lutero. Você não pode ser cristão sem oração. Ser cristão sem oração é estar vivo e não respirar. A oração então é o ar que respiramos. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus em oração, e quando nós oramos, irmãos, nós reconhecemos que somos totalmente inadequados, e aí com confiança humilde, nós confiamos em Deus e falamos: Deus, eu não posso proclamar o Evangelho, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, mas eu creio que Tu pode usar a minha vida, eu creio que Tu pode me dar oportunidade, eu creio que Tu pode de alguma maneira, através do meu testemunho, tocar o coração de alguém. É muito difícil, Leandro, é verdade, é difícil para você, é difícil para mim. Philip Brooks diz que nós não devemos orar pedindo tarefas à altura das nossas forças, daquilo que nós imaginamos que podemos fazer. Nós precisamos orar pedindo forças à altura das nossas tarefas. Se temos um chamado, então a nossa oração precisa ser: Deus, nos capacita para isso. Como Neemias fez, me capacita a falar do Teu amor, a viver o Teu amor, a servir amando essas pessoas. Nós podemos nos engajar em grandes coisas, nós podemos planejar grandes coisas, nós podemos combinar aqui: vamos
cada um trazer alguém novo até o final do ano, vamos nos esforçar para falar de Jesus. Podemos planejar tudo isso. Se não for regado com muita oração, nada acontece. Existe o efeito espiritual em tudo que fazemos, irmãos. Nós estamos aqui como irmãos, nós podemos nos abraçar, nós podemos falar, mas existem algo espiritual à nossa volta, e por isso nós precisamos orar, para que Deus nos capacite, para que Deus quebrante os corações, porque o que fazemos é só plantar a semente, porque quem dá o crescimento é Deus. Nós só falamos, nós só vivemos, e confiamos que é Deus que pode trazer, que pode tocar, que pode convencer. Precisamos orar, irmãos. Precisamos entender também, irmãos, a grandeza disso. Nós temos uma grande responsabilidade, nós temos algo importantíssimo que fazemos. Neemias olhou a obra que ele estava fazendo, e no capítulo 6, no versículo 3, ele diz assim, chamam ele para uma reunião, ele está falando, não, eu não posso ir para uma reunião, vocês não estão entendendo, eu estou executando um grande projeto, eu estou fazendo uma grande coisa, eu não posso ir para a reunião. O trabalho de Neemias foi muito além de reparar portas e construir muros, nós falamos sobre isso. Ele olhou para aquela obra e falou, eu estou reconstruindo Jerusalém, a cidade santa, estou reconstruindo Jerusalém, estou reconstruindo o templo do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós não olhamos, entendemos o tamanho da obra que Deus tem para fazer através das nossas vidas, o tamanho do chamado que nós temos, a responsabilidade que nós temos. Uma ilustração sobre essa visão, irmãos, conta a história de um homem que estava observando alguns trabalhadores, e ele pergunta para o primeiro trabalhador, o que você está fazendo? E o primeiro falou, eu estou trabalhando aqui para juntar meu pé de meia, para eu me aposentar e parar de trabalhar logo. Pergunta para o outro, e você, o que está fazendo? Ele falou, eu estou assentando pedra aqui nessa construção. E o terceiro responde, e você? Fala, não, eu estou construindo uma catedral, estou construindo uma coisa grande. Esse terceiro homem consegue enxergar, eu não estou juntando só dinheiro, eu não estou só pondo pedra, pregando prego, não, eu estou construindo algo grande. E muitas vezes nós não entendemos isso, irmãos, está nas nossas mãos, a nossa responsabilidade é de mostrar para vidas que estão hoje, muitas vezes na escuridão, nas trevas, a caminho do inferno, nós temos a oportunidade de mostrar Jesus para essas pessoas. Pessoas hoje que procuram em várias coisas uma alegria, procuram em várias coisas motivos para viver, e muitas vezes nós não estamos mostrando que o motivo real da vida é Jesus, é servir a Deus. Nós vemos pessoas se matando, nós vemos pessoas sem nenhuma motivação, e está conosco, irmãos, a responsabilidade de divulgar esse Jesus. Nós precisamos entender a grandeza e a responsabilidade do chamado que temos. A obra é grande, algo grande, irmãos. Nós fazemos parte da edificação dessa igreja, e talvez seja a maior obra que eu e você podemos fazer. Nada pode ser maior do que isso, do que colaborarmos com o crescimento do reino, trazermos a luz para as pessoas, irmãos, para que elas possam enxergar Jesus. Nosso trabalho então vai muito além do que eu estou fazendo aqui, do que tocar, do que dar aula, do que qualquer coisa. Nosso trabalho é muito maior que isso. Nós precisamos anunciar a mensagem de Cristo, nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos dizer, tenho algo aqui que arde no meu coração, eu tenho uma coisa aqui que você não vai entender, mas eu preciso contar, eu preciso falar de Jesus para você. Uma outra coisa que Neemias faz, irmãos, quando entende a obra que tem para fazer, é que Neemias, ele se sujeita primeiro a Deus, e ele se sujeita também à palavra. Ele também, por uma questão de profissional, ele se sujeita ao seu patrão, que era o rei Artaxerxes. Mas é interessante, irmãos, que eu e você precisamos, com o entendimento do chamado que temos, nos sujeitarmos a Deus. E se é algo que foi deixado para nós, o ID, uma missão, nós precisamos então obedecer. Nós precisamos então de alguma maneira falar, caramba, eu tenho essa responsabilidade, não é opcional.
Jesus não falou lá, ó, quem quiser ir por todo mundo, fazer discípulo, ensinando, faz, batiza, não. Falou, vai, meu, todos vocês precisam ir, e nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus, nós precisamos entender isso, e de alguma maneira, viver isso, viver no nosso trabalho, viver na nossa vizinhança, viver na nossa família. Além disso, irmãos, Neemias se sujeitou a isso, e Neemias também foi alguém que se organizou, e nós podemos nos organizar, nós podemos de alguma maneira buscar estratégias, nós podemos buscar de alguma maneira um planejamento, coisas que possam fazer com que nós possamos trazer as pessoas, uma apresentação das crianças, um culto de Natal, são coisas que podem nos levar a termos oportunidade de trazer pessoas, de convidar, e outras muitas coisas que Deus, através da oração, pode nos trazer, pode nos mostrar, e nós possamos de alguma maneira executar. É importante que nós possamos nos organizar, é importante que de alguma maneira nós possamos estar prontos, de alguma maneira nós possamos estar firmes, firmados, e termos a consciência de que fomos alcançados por Cristo, e de alguma maneira, qual é a tua profissão de fé? Fale de Jesus. Você pode ter oportunidade daqui a 10 minutos, você pode ter oportunidade amanhã na primeira hora, você pode ter oportunidade daqui a um mês, daqui a um ano. É importante que eu e você estejamos, não aptos, mas estejamos preparados, para que possamos de alguma maneira expressar o amor de Deus que nos alcança. Precisamos planejar, precisamos nos organizar. Neemias se organizou, Neemias também não ignorou o inimigo, irmãos, até porque quando nós nos levantamos para fazer qualquer coisa, quando nós de alguma maneira nos colocamos à disposição, como eu disse, quando nós oramos e falamos, Deus, me dá a oportunidade de falar do Teu amor, me dá a oportunidade de viver o Teu amor, me dá a oportunidade de alguma maneira de falar dessa coisa que eu sinto aqui, desse Jesus que eu vivo, me dá a oportunidade de falar isso, irmãos. Nós precisamos entender que muitas situações serão levantadas, uma acusação que vai vir sobre você, alguém que vai tentar puxar o teu tapete para tentar te colocar, tirar o teu crédito. Isso vai acontecer, nós não podemos ignorar. 2 Coríntios 2:11 diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Nós não podemos ignorar as intenções, precisamos ser capazes de alguma maneira de ver o inimigo, de alguma maneira entender que nós vivemos coisas espirituais, irmãos, e a palavra de Deus fala que o diabo está ao derredor, está tentando de alguma maneira, procurando quem possa tragar. Nós precisamos então vigiar, nós precisamos não entender que existe sim um inimigo, e é esse inimigo que vai fazer com que nós, eu não vou, tive oportunidade, mas eu estou muito cansado para falar, eu tive oportunidade, mas a pessoa não vai me dar crédito, quando eu tive a oportunidade, uma situação se levantou e eu acabei perdendo. Precisamos vigiar, precisamos estar prontos, precisamos entender aquilo que nós queremos, naquilo que nós temos, o chamado que nós temos. Neemias trabalhou com afinco também, irmãos, e nós precisamos trabalhar com afinco, precisamos entender isso, precisamos ter disposição para nos sacrificarmos, disposição de trabalhar com grande empenho. Neemias podia ter ficado sentado lá no palácio, como copeiro do rei, podia ter desfrutado uma vida fácil, mas ele foi para Jerusalém, pôs as mãos à obra e trabalhou com muito afinco. Serviço do Senhor, irmãos, desculpa falar, mas não tem lugar para preguiçosos, não. Nós temos falado isso, você faz parte do corpo de Cristo e tem uma função interna aqui, de servir conosco como comunidade, para que a comunidade funcione bem. Cada um de nós tem uma função e você precisa servir. Isso é interno. Agora externo, irmãos, nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Pode ser que você não tenha palavras bonitas para falar, mas você tem a tua vida, você tem a tua disposição para servir, para que pessoas possam olhar em você e falar, cara, esse cara tem alguma coisa diferente.
esse cara tem alguma coisa diferente. O que você tem de diferente? Eu sirvo a Jesus, eu conheço Jesus, eu fui alcançado por grande amor. Charles Spurgeon diz o seguinte: não temam o trabalho árduo que é feito para Cristo. Um julgamento terrível espera aqueles que levam uma vida fácil no ministério, mas uma grande recompensa está reservada para aqueles que suportam todas as coisas por amor aos eleitos. Vocês não se arrependerão de sua pobreza quando Cristo voltar e chamar seus servos para junto de si. Será maravilhoso ter morrido em seu posto de trabalho, não ter se desviado em busca de riquezas, não ter fugido de Dan, Berseba, a fim de conseguir um salário melhor, mas sim ter ficado onde o Senhor ordenou que cuidasse de sua fortaleza. Nós temos um trabalho árduo para ser feito. Internamente nós precisamos nos engajar como corpo, externamente divulgar. Pô, Leandro, muitas responsabilidades, é verdade, mas nós fazemos isso, irmãos, porque entendemos o amor de Deus. Nós não fazemos isso por legalismo, nós não fazemos isso porque somos obrigados, nós fazemos isso porque somos amados. Nós fazemos isso com o coração em Deus, entendendo que somos amados. Por isso que eu falei para você, o que faz você estar aqui nessa noite? O que te motiva a estar aqui nessa noite? O que me motiva a estar aqui nessa noite, irmãos, é que eu sou amado por Deus, eu sou perdoado, eu fui comprado por um alto preço, e eu estou aqui de alguma maneira para poder dizer: Deus, eu te amo, e eu quero te servir, e nada que eu faça pode retribuir esse amor, nada que eu faça pode pagar o sacrifício de Cristo, mas ainda assim, entendendo tão grande amor, eu corro para Cristo. Entendendo tão grande amor, eu estou aqui servindo. Entendendo tão grande amor, eu estou aqui, irmãos, juntos com vocês, trabalhando com afinco. É trabalho árduo, sim. Eu tenho as minhas dificuldades, você tem as suas, e juntos como comunidades nós podemos nos suportar, nós podemos servir, mas acima de tudo, irmãos, nós precisamos trabalhar com afinco para que o Evangelho seja divulgado, para que a mensagem de Cristo seja divulgada. Outra coisa que Neemias fez, isso tem relação com a segunda coisa que nós falamos, uma é a proclamação na boca e a outra é a vida. Neemias viveu de modo exemplar. Neemias tinha uma vida que não foi encontrado nada, os inimigos não encontraram nada que pudessem usar para que Neemias tivesse descrédito, nada para que Neemias fosse de alguma maneira caísse em contradição e descrédito com o povo. Quer Neemias estivesse trabalhando no muro, quer estivesse oferecendo refeições para centenas de convidados, como nós vimos, a vida de Neemias era irrepreensível. Dedicou todo o tempo ao trabalho, não se permitiu ser alguém distraído, usou o próprio dinheiro para ajudar os outros. Neemias serviu. Os inimigos tentaram descobrir qualquer coisa na vida de Neemias para envergonhá-lo, mas não conseguiram. Não que Neemias fosse perfeito, porque sabemos que esse título só cabe a Jesus Cristo, mas ainda assim teve uma vida irrepreensível. Filipenses 2,15, Paulo nos exorta para que venham e tornem-se puros e irrepreensíveis. Puros e irrepreensíveis. Nós podemos enfrentar qualquer situação, irmãos, se nós tivermos integridade, se nós tivermos de alguma maneira consciência limpa, se de alguma maneira nós estivermos buscando cada vez mais entendermos, buscando cada vez mais o que entendemos nessa manhã, o que eu entendi nessa manhã. Mulher adúltera, à beira de ser apedrejada, Jesus falou: vai, não peques mais. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. E depois que a situação é resolvida, aquela mulher fica e fala: vai, não peques mais. E vai, não peques mais, é verdade, você pecou, você não pode pecar mais, vai embora, mas não peque mais. Nós precisamos ter essa consciência e viver assim na caminhada. Caímos, o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus nos ampara. O preço foi pago lá na cruz, ok, eu entendo isso, agora eu vou e não peco mais. Eu vou e não peco mais, eu não fico de alguma maneira vivendo uma vida, então se para superabundar a graça, então eu vou pecar, vou me chafurdar no pecado, porque assim eu sou perdoado. Não, eu vou e não peco mais, como Neemias, uma vida irrepreensível.
Tudo o que fazemos, irmãos, tudo o que entendemos, tudo nas nossas vidas, tem uma única objetivo, e é o que tinha o objetivo na vida de Neemias, e na história, nos 12 domingos que nós falamos de Neemias, nós entendemos que tudo isso, irmãos, não é para que a minha vontade seja feita, não é para que, é para que a vontade de Deus seja feita, é para que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus, para que possamos servir, para que possamos viver como Cristo viveu, para que Deus seja glorificado. A nossa vida é para isso, para que toda a glória seja dada a Deus. Servimos como corpo, servimos porque entendemos o chamado, tudo isso para a honra e glória do Senhor. Ainda assim, irmãos, precisamos muitas vezes sermos corajosos, precisamos muitas vezes nos mantermos determinados, precisamos cada vez mais ter ânimo, disposição, porque temos muitas dificuldades, temos muitos problemas, e uma das mensagens centrais do livro de Neemias é: seja determinado como Neemias foi. Raymond Edman diz que é sempre cedo demais para desistir, irmãos. Nós não precisamos desistir. As cadeiras vazias nessa noite não fazem com que nós desistimos, não, mas faz com que nós possamos ter a consciência que precisamos ligar para os nossos irmãos que não estão aqui nessa noite, que precisamos de alguma maneira entender que outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo poderiam estar aqui. O importante, irmãos, é que nós precisamos ter a consciência da nossa responsabilidade, e fazemos isso não porque é obrigatório, não porque é um pagamento, não, nós estamos livres de tudo isso, a graça de Deus nos deixa livre de tudo isso, mas nós entendemos que precisamos entender o chamado, primeiro porque isso faz com que nós estejamos servindo a Deus, e nós não estamos servindo qualquer Deus, nós estamos servindo o grande Deus, nós estamos servindo o Deus Todo-Poderoso. Nós fazemos, irmãos, porque servimos um Deus e desejamos glorificar o nome de Deus, nós desejamos que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus, e quando falamos de Jesus, mais pessoas podem estar conosco glorificando ao nosso Deus, mais pessoas podem estar conosco servindo a Deus. Fazemos porque entendemos que servimos, glorificamos, e fazemos porque entendemos que isso faz parte do plano de Deus. O plano que Deus tinha para o mundo, quando enviou seu Filho, quando mandou os 12, depois os 70, e nos deu o ID, irmãos, nós entendemos que fazemos parte desse plano, e precisamos então nos engajar com isso, precisamos então realizar a vontade de Deus, precisamos realizar a vontade de Deus com determinação, com disposição, porque quando nós servirmos, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós servirmos como corpo internamente, ou entendendo o nosso chamado lá fora, nós estamos glorificando a Deus. Lembre-se de Neemias, e muitas dificuldades para que a obra fosse completada, e nós teremos muitas dificuldades, mas nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos nos manter, irmãos, determinados, para que aquilo que Deus nos deixou, para aquilo que nós precisamos fazer, nós possamos executar para a glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Precisamos ser determinados, precisamos ter o coração nisso, precisamos ter a disposição de servir os domésticos da fé e proclamar o Evangelho para aqueles que estão lá fora. Nós precisamos entender o nosso chamado, e o chamado é para todos, irmãos. O chamado não é para os pastores, o chamado não são para os evangelistas, para os missionários, mas o chamado é para todos nós. Eu e você temos essa responsabilidade, não importa quanto tempo você está na igreja, não importa a sua idade, não importa a sua profissão, não importa nada. Nós precisamos entender que nós nascemos para a honra e glória do Senhor, nós nascemos para glorificar o Senhor, e nós temos nos foi ordenado algo, para que possamos proclamar
para que possamos ir e proclamar, e esse é o nosso chamado. E como Neemias foi chamado e completou a sua obra, irmãos, que nós possamos viver determinados com essa consciência. E essa obra é diferente da de Neemias, que durou só 12 anos. Essa obra vai durar a nossa vida inteira. Nós vamos viver Cristo, nós vamos proclamar Jesus, nós vamos servir como corpo a nossa vida inteira. E se entendemos que fazemos isso não por obrigação, mas por graça, por amor, porque foi pago um alto preço por nós naquela cruz, irmãos, nós vamos servir alegres, nós vamos servir sem peso, nós vamos servir sem nenhum legalismo, vamos servir aqui como corpo porque amamos a Deus, vamos proclamar Jesus, proclamar o Evangelho porque amamos a Deus, e com certeza nós vamos avançar, com certeza nós vamos glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas. Precisamos ser determinados. A minha oração nessa noite é que eu e você possamos ser determinados, como Neemias foi, possamos entender esse chamado e possamos viver isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós entendemos que estamos aqui porque Te amamos, Pai. Nós entendemos que estamos dispostos a Te servir porque Te amamos, Pai. Queremos fazer isso com a consciência da Tua graça, consciência, Pai, do Teu amor e da Tua misericórdia por nós. Nos ajuda, Pai, nos dá força, Pai. Dá determinação para cada um de nós, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos dá ânimo, disposição, nos dá oportunidades, Pai. Oportunidades para que possamos proclamar o Teu Evangelho com as nossas palavras, com a nossa vida, com o nosso serviço, Pai, e possamos nos agarrar a esse ID, essa ordenança, Pai, para as nossas vidas, que isso já não seja mais um tabu, mas isso seja uma realidade nas nossas vidas, Pai. Tira-nos de toda acomodação, Pai. Tira toda a preguiça, Pai, que nos impede de alguma maneira de vivermos isso, Pai, de demonstrarmos isso, Pai, com o nosso coração aberto, de divulgar isso, Pai, com disposição, com determinação, com ânimo, que possamos realmente ter a alegria, o orgulho de falar que somos Teus filhos, Pai, que Te servimos, Pai, que Te amamos. Isso possa contagiar as pessoas que estão lá fora, que não Te conhecem, e essas pessoas possam ver algo diferente nas nossas vidas, Pai, e possamos apontar para Ti, Pai, para glorificar o Teu nome, para divulgar o Teu amor, para divulgar a Tua bondade, a Tua graça, Pai, e contarmos a história do Teu sacrifício por nós, Pai. Nos ajuda, nos dá essa disposição, essa determinação, Pai. Nos dá, Pai, esse desejo, Pai, não com nenhum tipo, como uma obrigação, como algo que fazemos porque somos obrigados, Pai, mas como algo que fazemos porque entendemos e reconhecemos o Teu amor, entendemos que tudo é para a honra e glória do Teu nome, Pai, entendemos que estamos aqui para Te servir, somos servos Teus, fomos comprados por um alto preço e precisamos Te servir. Nos dá essa disposição, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você.